Saúdo a todas as pessoas que vão nos acompanhar nesse bate-papo. Antes de mais nada, vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, de 50 anos, cabelos longos, lisos, escuros. Uso óculos, estou trajando uma camisa estampada com preto, branco, marrom e trajando um casaco marrom sobre essa camisa. Atrás de mim tem um fundo cinza escuro. Eu me chamo Beatriz Cardoso Montanhana, auditora fiscal do trabalho desde 2005, lotada na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo. E hoje nós vamos para um bate-papo que traz, então, um olhar para a nossa carreira, um olhar para o sistema de inspeção do trabalho, um olhar para o que nós representamos para a sociedade. Reconhecer o protagonismo da inspeção do trabalho na proteção do trabalho decente por meio dos projetos de fiscalização é essencial para o dimensionamento da relevância da nossa atividade para a sociedade. Os auditores fiscais do trabalho, as auditoras fiscais do trabalho, são responsáveis pela execução da política pública de verificação e garantia dos direitos fundamentais sociais de proteção do trabalho, da trabalhadora, do trabalhador. E a partir dessa reflexão inicial, vamos começar esse encontro aqui no estúdio da Fundacentro, em São Paulo, capital, com o apoio dos nossos colegas e parceiros já de outras iniciativas, o Clodoaldo, o Denilson, e com a presença do auditor fiscal do trabalho, Ian Kozlovski, integrante da equipe da ENIT. A propósito, assim como o nosso convidado, que também é integrante da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho. No encontro de hoje, teremos a oportunidade de acompanhar os resultados de um estudo, um belíssimo estudo, Virgílio, realizado pelo auditor fiscal do trabalho Virgílio Pires de Miranda Júnior, agora tem de ler mesmo, mestre em avaliação e monitoramento de políticas públicas pela Escola Nacional da Administração Pública, ENAP, e você explora, Virgílio, um tema relevantíssimo para a nossa carreira. O tema, o título da dissertação dele é Valores e Emoções nas Práticas dos Auditores Fiscais do Trabalho. Virgílio, estamos aqui então no bate-papo, vai ser muito bom agora explorar com o autor dessa dissertação que eu li com muito carinho, uma dissertação que me tocou profundamente, me fez revisitar muitos valores meus e até revisitar o que eu ando fazendo no trabalho, que isso foi muito importante. Então, muito obrigada pela sua presença, Virgílio. E passamos para a primeira questão, depois da sua audiodescrição, por favor. Como foi a sua trajetória na construção dessa pesquisa? Como esse tema veio à tona? E sem dar spoiler, da pesquisa, porque a gente tem as questões para explorar depois. Legal. Então, eu sou um homem de 43 anos, cabelos curtos, pretos e meio brancos já, né? Uso barba, com a barba no queixo praticamente toda branca, e ainda tem uns fios pretos resistentes ali no resto da barba. Uso óculos, estou com um casaco azul e uma camisa lilás, você falou, né? Que é lilás. Lilás. Tenho um pouco de dificuldade com as cores. Pois é, mas primeiro, assim, o prazer é todo meu, uma satisfação enorme, e eu fico muito feliz quando alguém fala, só de falar que leu minha dissertação, eu já fico muito feliz. Quando fala que gosta, aí eu fico muito mais feliz. E quando quem fala que gosta é a Beatriz Cardoso Montanhana, aí eu vou te falar, viu? Eu me sinto assim, com toda a moral. Suspeito, você é colega, já está suspeição declarada. Não, você sabe, você é uma referência para a gente da escola, né, de muito tempo, uma referência acadêmica na área de inspeção do trabalho. Então, assim, para mim é um orgulho, uma honra estar aqui contigo e você ter lido e gostado da dissertação. Fico muito satisfeito, né? E como que começou essa trajetória? Como que eu cheguei nisso? Né? Quando eu falo, quando eu ainda estava construindo a dissertação, os colegas perguntavam, você vai falar sobre o quê? Eu vou falar sobre valores e emoções nas práticas dos auditores. Nossa, diferente, hein? Estranho, parece meio viajandão, né? Mas como que eu cheguei nessa trajetória? A história é um pouquinho longa, assim, né? Eu fui para a CIT em 2017, sou do concurso de 2013, né? Entrei em 2014, então o concurso anterior a esse.
E em 2017 eu recebi um convite para assumir a então divisão de planejamento, monitoramento e avaliação na CIT. Fui para a CIT e assim, como boa parte da gente, a gente vai sem uma formação própria da CIT, então a gente vai muito intuitivamente, tateando ali para tentar fazer um melhor trabalho, mas eu sempre senti falta de ter uma referência, um estudo, um embasamento, assim, para poder fazer a atuação da melhor forma possível, né? E aí, ali por volta de 2020, se não me engano, eu, pela primeira vez, depois de 15 anos de serviço público, eu tirei uma licença capacitação. E nessa licença capacitação eu fiz alguns cursos, e um deles era de introdução à avaliação de políticas públicas. E esse curso me chamou muita atenção, porque era um programa, na verdade, era um programa ali, inclusive da ENAP, da Escola Virtual de Governo, na EVG, e um dos cursos do programa era de introdução à avaliação de políticas públicas, oferecido em parceria com uma instituição chamada J-PAL. E eles falavam sobre teoria da mudança, sobre indicadores e falavam sobre a possibilidade de fazer avaliação de impacto de projetos sociais. E quando eu fiz o curso, na mesma hora eu falei, a gente precisa tentar fazer alguma coisa nisso na inspeção, né? Então acabei o curso, acabei a licença capacitação e propus para o então secretário da época que a gente fizesse uma avaliação de impacto, uma avaliação experimental. Que a avaliação experimental ela vem das ciências mais duras, né? Vem da medicina, da ciência de saúde, que é aquela coisa de você ter um grupo controle e um outro grupo de intervenção e tentar simular o que eles chamam de contrafactual, né? Que é o que teria acontecido com esse grupo se ele não tivesse sofrido intervenção. E aí faz uma seleção aleatória dos grupos, né, randomizada, faz uma distribuição dos grupos, como se fosse um sorteio para cada indivíduo ali da amostra, você joga uma moedinha, aí o cara vai para o grupo controle, coroa vai para o grupo tratamento. Então, assim, é uma intervenção super difícil, é uma avaliação difícil, com projetos sociais sobretudo, né? Porque aí tem outras questões, tem questões éticas de quem vai receber e quem vai deixar de receber a intervenção, o tratamento. Mas fiz essa proposta de fazer uma avaliação de impacto na área de inspeção do trabalho. E o secretário, na época, concordou, o que foi uma coisa interessante, porque normalmente a gente fica com aquele medo, não, e se der ruim, se der ruim, se der ruim, como é que a gente faz? Se a avaliação mostrar que a gente não tem o resultado que a gente espera. Tal. Então ele até, eu acho de maneira corajosa, topou, bancou o projeto, e aí, depois que ele autorizou, falou, então vamos desenhar essa avaliação, né? E a ideia era fazer, eu achei que ele conseguiria fazer a avaliação, a gente mesmo ali da equipe da CIT conseguiria fazer a avaliação. Só que a gente começou a perceber as dificuldades, várias dificuldades, e aí a gente chegou à conclusão de falar, não, é melhor a gente fazer uma avaliação mista, né? A gente chamar alguém de fora, a academia, a universidade, especialistas, para ajudarem a gente nessa avaliação. E então eu entrei em contato com o próprio J-PAL, que tinha oferecido o curso. E aí conversei com o gerente de escritório deles aqui, me apresentei e tal, e falei, olha, a gente tem esse projeto aqui de avaliação, vocês têm interesse em ajudar a gente? Ele, legal, a gente está montando um escritório aqui na área de trabalho, aqui no Brasil, que eles atuam no mundo inteiro. E enviei o projeto e ele distribuiu o projeto para os professores associados. E aí uma professora lá da PUC do Chile gostou do projeto e falou, eu topo, vamos fazer. E aí a gente começou a ter reuniões com essa professora lá do Chile, a Jane, e rolou o projeto de avaliação de impacto. Então nessa época, como eu me interessei muito nessa área de políticas públicas e especificamente também de avaliação, eu cheguei até o curso de mestrado da ENAP, que é em monitoramento e avaliação de políticas públicas. E aí eu já fiquei de olho, e na época minha filha, isso foi acho que 2022, por aí,
minha filha pequena, com uns 4 anos, eu falei assim, uma hora eu vou fazer esse mestrado, vou esperar minha filha crescer um pouquinho, até para ela ver eu estudando, assim, ser um exemplo, né? Essas coisas que pai fica delirando, né? E só que tinha o processo de seleção estava aberto. Eu falei, sabe uma coisa, eu vou fazer aqui para ver como é que é. Só que eu passei no processo de seleção. Aí eu falei, o que eu faço agora? Eu não vou... Só para ver como é que é, né, Virgílio? Tá, eu vou fazer o processo. Tá. Porque... E aí que entra a história interessante, né? Eu entrei com um projeto também de avaliação de impacto, essa avaliação experimental, que é um método quantitativo, que usa métodos econométricos e tal. E meu pré-projeto para a seleção do mestrado era nessa área. Então, fui aprovado, entrei e tal. Só que, paralelamente, a avaliação de impacto na CIT foi acontecendo, e foi muito interessante. A gente até hoje tem contato com os professores e está acompanhando ainda os resultados, né? Atualmente está acontecendo um curso de gestão na CIT, que para os chefes regionais, coordenadores nacionais e regionais também de projetos, e a gente apresenta essa avaliação de impacto no curso, além de métodos, a teoria da mudança e tal. Mas durante o mestrado eu fui tendo contato com outras escolas, né, de políticas públicas, na área de políticas públicas. E aí eu comecei a perceber que os métodos quantitativos, né, essas avaliações experimentais são muito interessantes. Só que elas não respondem tudo, né, são limitadas, tudo tem as suas limitações, né. E aí, nesse trajeto, eu tive uma aula com a professora Rosana Bulosa, com o Roberto Pires, que é um cara do IPEA também, que já estudou inspeção do trabalho, fez o doutorado em 2010, 2009, 2010, na área de inspeção do trabalho também. Eles foram meus professores de uma disciplina muito interessante, gostei muito. E acabou que a Rosana foi ser minha orientadora da dissertação. E, além disso, eu comecei a participar do grupo de pesquisa da professora Rosana. Então, assim, eu comecei a ver a importância dessa outra escola de estudos críticos para as políticas públicas, né? Outra lente cognitiva, né? E aí comecei a conhecer outros tipos de avaliação, avaliação axiológica, né? Que é a avaliação baseada em valores. Aí comecei a ter contato com o papel das emoções nas políticas públicas, e aí eu fui para esse caminho. Eu falei que era uma longa história. Não, mas é uma história riquíssima e que eu realmente não conhecia. Eu conheci os resultados, porque nós acompanhávamos as suas reuniões, em que você trouxe essa perspectiva do impacto, da avaliação, mas não sabia dessa história, Virgílio. Que oportunidade boa de conhecer. Legal, né? Legal, muito legal. E olha que veio de uma licença capacitação, né? Para quem critica a licença capacitação pode ser muito útil. Né? Essa é outra história, né? E é isso, né? No nosso dia a dia, nós lidamos com questões sensíveis. Então, são questões que mexem com a emoção. É a execução de uma política pública, mas que traz elementos emocionais marcantes, porque nós lidamos com as condições dignas do ser humano. Sim. Então, a auditoria fiscal do trabalho, na política pública de efetividade dos direitos fundamentais sociais do trabalho, lida com os seres humanos e com as suas expectativas. E aí, na sua dissertação de mestrado, você aponta que incorporar, então, a análise das emoções nos estudos de políticas públicas enriquece a compreensão de significados. E nós trabalhamos com vários, né? Um deles é a dignidade da pessoa humana. E isso você traz no contexto da avaliação das práticas, aí são palavras suas, as práticas dos auditores fiscais do trabalho a partir das lentes desses agentes. E para além dos aspectos prescritivos. Isso é emocionante, bem emocionante. E aí vem a pergunta, o processo de formulação de políticas públicas ele tem espaço, esse processo tem espaço dele para as emoções dos agentes, dos auditores fiscais? E se você considera que é possível contemplar essas emoções dos auditores fiscais nessa formulação de políticas públicas, como é possível contemplá-las?
como elementos até no próprio processo de execução dessas políticas públicas. Isso é muito interessante, né? Porque a gente está muito acostumado a ouvir que a gente tem que deixar as emoções de lado para tomar as decisões, para participar do processo deliberativo, dos debates, das discussões. Não, deixa a emoção de lado. Eu já ouvi isso no Ministério. Todo tempo. Não, você deixa a emoção de lado, vamos ser racional, né? E nós somos sujeitos emocionais, né? Uns mais, outros menos, né? Uns mais emotivos, outros menos, né? Eu, por exemplo, sou muito. E a emoção, a gente tem que reconhecer que a emoção carrega significados, né? É até interessante que eu estou lembrando que eu estava conversando até ontem com minha prima e falando com ela sobre o nosso trabalho, né? E eu falo com muito entusiasmo, aí falando do combate ao trabalho escravo, do combate ao trabalho análogo ao escravizado no âmbito doméstico, né? No trabalho doméstico. E ela, nossa, eu acho que eu não daria conta disso, porque eu ia ficar com as emoções à flor da pele. E essa pergunta me lembrou essa conversa que eu tive com ela, porque realmente na nossa atuação, que a gente está diretamente em contato com os trabalhadores, né, na maior parte das vezes, essa questão da emoção é muito importante, né? Então, assim, uma coisa que me ajudou a pensar no papel das emoções nas políticas públicas foi ter contato com a teoria do Pierre Bourdieu. Então, assim, é um cara muito legal, assim, pensa umas coisas muito interessantes, mas ele fala um negócio que me ajudou muito a pensar nisso, né? Você leu uma parte aí falando que eu estava querendo fazer uma análise para além das normas, né? Para além das prescrições. E o que acontece? O Bourdieu fala o seguinte, que existe nesse ambiente burocrático, né? Existe uma relação de reflexividade entre a estrutura concreta, a estrutura da instituição, tal, e o indivíduo, a conduta do indivíduo. Então, basicamente, ele fala o seguinte, olha, o indivíduo não é livre, ele não tem a liberdade total nas suas condutas, e nem tampouco é essa estrutura concreta que define o que ele vai fazer, né? Define totalmente. Então, existe uma relação ali entre estrutura concreta, nível macro e indivíduo, né? Então, essa relação é importante para a gente começar a entender o papel das emoções. E aí, quando a gente pensa nessa liberdade, até fazer um parênteses aqui, se você me permite, um momento filosófico. Tudo. Tem um cara muito legal, que é o Schopenhauer, e ele fala um pouco do... Bom, aí... E ele fala essa coisa da liberdade. Ele tem o Tratado sobre a Liberdade da Vontade, né? E ele fala o seguinte, olha, existe uma liberdade, que é uma liberdade mais assim, animalesca, mais animal, que é a liberdade mais física, de você falar assim, eu vou para aquele lado, eu quero ir para aquele lado, eu vou. Então ele fala que é uma liberdade negativa, porque não existe, se não existir nenhum obstáculo físico, eu quero ir para lá, eu vou. Só que aí ele faz uma pergunta que para mim é super interessante. Ele fala, não, tudo bem, você é livre, você fala, eu quero ir para lá, eu vou, mas será que tem alguma coisa antes que define esse querer seu, essa vontade sua, né? Será que você é livre nesse desejo? Então, assim, eu estou fazendo esse parênteses para falar que... E aí a gente começa a fazer essas conexões, né? Não sei se a gente começa a ler umas coisas aí, viajar demais, mas... a gente começa a fazer umas conexões, e eu fiz essa conexão com o Bourdieu para falar assim, olha, o indivíduo, no nosso caso os auditores, né, nós não somos livres, nós não temos a liberdade total nem nas nossas convicções, assim. Por quê? Porque existe uma estrutura aqui influenciando o que você pensa, a forma como você age. Então, tem uma outra coisa anterior até ao que eu penso, as minhas convicções em relação à carreira. Por exemplo, se a gente fosse, sei lá, eu fui policial. Fui policial 9 anos, pois hoje só estou fiscal do trabalho. Eu sou a mesma pessoa que eu era antes. A estrutura lá na polícia
me influenciava de uma certa forma. Hoje, a estrutura da inspeção do trabalho me influencia de forma diferente. Então, provavelmente, se você fosse, sei lá, uma auditora da Receita, uma policial ou uma juíza, você também teria outras convicções, outras ideias, talvez pensaria de forma diferente em relação às mesmas coisas, né? Então, essa viagem toda... Que não é viagem, na verdade você tá interpretando a realidade sob um viés criativo, científico, e aí que vem essa questão, né? A criatividade dentro da ciência. Desculpa te interromper, mas não é viagem. Ah, que bom. Então, assim, o que o Bourdieu fala? Que essa relação entre a estrutura concreta e o indivíduo, existe algo que faz essa mediação que ele chama de hábitos, né? Então, esse hábitos é o que faz, o que media essa coisa que nem é totalmente de um lado, nem totalmente de outro. E o que na minha pesquisa eu percebi, assim, que o hábitos na inspeção do trabalho, ele tem os auditores, eles formam um interesse pelo desinteresse, que é o seguinte, nesse hábitos existe um jogo social, a gente joga um jogo social aqui. E esse jogo tem algumas regras, né? Então, na inspeção do trabalho, se você joga esse jogo demonstrando assim um não interesse ou não percebendo o valor da proteção do trabalhador, você está meio escanteado nesse jogo, né? Tá, então, por que eu estou falando isso tudo? O que isso tudo tem a ver com as emoções? Porque se eu considero que as emoções carregam um significado, então, quando eu divido essas emoções, quando eu converso com um colega, quando eu tenho espaço na interação com os colegas para demonstrar as minhas emoções e eu percebo que essas emoções têm significados, eu começo a modificar ali também esse hábito, essa relação, né? Eu começo a criar essa relação entre a estrutura, né, entre a coletividade e o indivíduo, né? Porque a gente não só recebe, claro, influência da estrutura, da instituição, tal, mas como, obviamente, a gente influencia a instituição também. Então, quando eu faço uma discussão, quando eu tenho espaço em que eu posso demonstrar minhas emoções, eu começo a dividir essas emoções e começo a construir um sentimento ali coletivo, né? E esse sentimento coletivo, ele vai influenciar, ele vai moldar também a estrutura concreta. Então, assim, no meu trabalho eu falo muito do papel nas emoções, na formação de coalizão, né? Então, quando eu divido emoções com você, quando a gente está, por exemplo, um grupo que está fazendo o combate ao trabalho análogo ao de escravo no âmbito doméstico, que é uma coisa que envolve muita emoção. Imagina, às vezes uma pessoa que está ali 40, 50 anos naquela casa sendo explorada e você tem que resgatar aquela pessoa daquele ambiente, criar uma outra condição, uma outra vida para a pessoa. Aquilo envolve emoções. A gente tem relato de colegas que fazem isso, que os colegas mantêm contato com a pessoa resgatada depois de muito tempo, né? Encontram. Então, isso envolve emoção. E quando você compartilha essas emoções com os colegas, a gente começa a criar algo que não é individual, é coletivo. Então, essas emoções começam a ser divididas e aí eu começo a formar grupos de coalizão, que são importantes também, né? Porque esses grupos, eles começam também a atuar em defesa de algumas situações, que existem, por exemplo, pode existir, o caso da aprendizagem, por exemplo, existe uma colisão muito forte na nossa carreira com a equipe de aprendizagem, né? Sim. Os colegas de aprendizagem. Então, tem um ataque ao programa de aprendizagem profissional, essa coalizão ali, que é facilitada, que é formada também pelas emoções dos colegas, essa coalizão vai lá e entra em defesa do programa, né? Então, as emoções têm esse papel importante de conectar, de fazer essa aproximação,
influenciam nessa questão do hábitos, né, pegando lá a teoria do Bourdieu emprestada. E outra coisa, elas demonstram também, às vezes, muito claramente os problemas institucionais que, no final, vão comprometer a política pública. Né? Sim. Então, alguma coisa que me deixa muito chateado, porque, olha, isso está dificultando o meu trabalho, eu quero fazer um trabalho bom, que eu consiga ver o resultado do meu trabalho e não consigo, isso está me frustrando. Então, peraí, vamos observar essas emoções que elas estão demonstrando alguma coisa. Quando o colega fica triste ou fica revoltado, fica irado, né? Não é só mimimi. Não é vai só muito mimimi. além disso. Vamos ver o que está por trás daquilo ali. Sim. Porque o que você está trazendo é algo muito interessante, principalmente para nós que atuamos na sociedade. O trabalhador ou a trabalhadora não é um objeto. O trabalhador e a trabalhadora são objetos das nossas ações, mas são sujeitos. E nós também, muitas vezes, nós não nos reconhecemos como sujeitos, mas na condição de agentes públicos é como se nós fôssemos num tabuleiro, nós fôssemos peças realizadoras, executoras de uma atividade, mas sem o olhar para as nossas expectativas, para as nossas emoções. Então, essa reflexividade a que você fez menção, traz esse olhar. Ou seja, eu sou objeto, eu sou um agente, mas eu também sou sujeito. Eu construo também, eu participo disso. E isso aparece muito nos relatos, mas só para ficar aqui registrado, né, sua dissertação, fazendo aqui já um merchan, sua dissertação está disponível lá no repositório da ENAP. Então, a dissertação dele está lá, publicada, basta entrar no repositório de trabalhos acadêmicos da ENAP e baixar a dissertação do Virgílio, consultá-la, porque ela traz relatos muito pungentes. Obrigado. Se fosse monetizado, eu ia te dar uma comissão, mas como não é. E nós temos colegas novas, não é destinado só a eles, mas é importante que a gente reforce isso, o estudo, o olhar com cuidado, uma pesquisa que trate da nossa carreira só reforça a nossa importância. E isso é incomensurável, por isso que eu falei, tem que ser louvado e divulgado o máximo possível. Obrigado. E um dos relatos pungentes aqui, eu vou fazer menção aqui nesse nosso bate-papo, é de um agente público, né, que falando dos desafios do dia a dia do trabalho, ele se manifestou da seguinte forma, olha que interessante, quando eu interdito, aí eu vejo que a empresa nem pediu a suspensão da interdição. Assim eu sinto que meu trabalho não surtiu tanto efeito como deveria surtir, que é mudando a realidade do trabalhador. Eu consegui fazer a interdição, eu consegui autuar, mas eu não mudei a realidade dele, que eu acho que é o mais importante. É ele olhando, então, o colega, o auditora, olhando o trabalhador como um sujeito, não só como objeto, fui lá, autuei, interditei. E aí vem, né, a continuação do depoimento. Frustração, né? Você fica pensando, eu estou recebendo o salário que eu recebo e não estou resolvendo nada. Mas eu falo de meta. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter meta. A gente tem que ter meta. O problema é que quando uma coisa não está atrelada a um objetivo que o agente tende a alcançar, essa meta, como parece para ele, né, está descontextualizada. E aí, na sequência da entrevista, é um auditor, demonstra sua tristeza pela incapacidade de provocar, são palavras suas, tá? Pela incapacidade de provocar uma mudança na empresa, que represente menor risco de acidentes com trabalhadores. A aplicação de penalidades, sem a consequente melhoria dos ambientes de trabalho, é uma hipótese que representaria uma fragilidade do instrumento de política pública, já que o trabalho de prevenção de acidentes, a partir da exigência do cumprimento das normas regulamentadoras, estaria prejudicado. E aí eu venho uma pergunta para você. Nós vamos aqui passar por alguns depoimentos que são marcantes, foi um trabalho de campo genial, e a partir desse trabalho de campo, você poderia dizer, seria possível, por meio desses discursos, avaliar a efetivação da política pública? Você já falou um pouco sobre isso, mas veja só, né, que para deixar mais claro, ou seja, né, esses relatos, eles poderiam trazer possíveis elementos e até mesmo umas variáveis para avaliação dessas políticas públicas? Esses relatos têm essa natureza, têm esse conteúdo possível? Não, eu acho que eles dão um indicativo muito bom.
Assim, para a gente fazer avaliação de políticas públicas, né? Aí você falou da efetivação, da efetividade da política pública. O ideal é que a gente combine métodos, né? Então, por exemplo, eu falei no começo lá da coisa do método quantitativo, de fazer avaliação experimental, e aí olhar dados, né? Na avaliação experimental a gente avaliou, olha, no grupo controle, teve tanto de acidente, no grupo de intervenção, e a gente fez 2 grupos, aí e a gente percebeu que houve redução mesmo dos acidentes, pela quantidade, né? Pelo trabalho ali quantitativo, é muito legal, é ótimo, mas como eu falei, não responde tudo. Então, essa possibilidade de fazer outros tipos de avaliação, e aí uma avaliação qualitativa, em que você escuta um agente que é fundamental no todo das políticas públicas, que é o agente implementador, né, que o Michael Lipsky chama de burocrata de nível de rua. Ele, essa parte da implementação é super importante, né? Então, você ouvir quem está implementando, com certeza vai te dar uma sinalização muito boa daquela política, se está dando certo ou não está. Ainda mais quando o agente implementador, que é a regra, né? É esse burocrata de nível de rua, que na verdade é esse cara que está diretamente em contato com a população, né, que é a sua população-alvo. Então, ele conhece muito bem, normalmente, ele conhece ali a realidade, o que está acontecendo, ao contrário de quem formulou a política pública, que às vezes não está em contato direto com a população, com o beneficiário da política, né? Então, eu acredito que esse tipo de pesquisa de avaliação que escuta o implementador, o agente implementador, é fundamental. E tem a ver também com tudo que a gente falou aqui sobre essa questão da reflexividade, de a estrutura não determinar tudo que você faz, né? Não é tudo. É uma ilusão pensar, eu vou só seguir a norma aqui e pronto. A gente não faz desse jeito, né? A gente, às vezes, cria modelos alternativos de atuação, né? Então, eu acho que essa necessidade de ouvir os agentes é enorme, assim. É muito importante eu entender o que esse pessoal está vivenciando na prática, né? Bom, eu acho que é isso, assim. Até para saber o que está dando certo, né, Virgílio, Exato, também, exato. porque dentre os depoimentos que você traz, também você traz depoimentos de pessoas que estão, de agentes públicos, que estão satisfeitos com a sua atuação. Então, e a sua dissertação, a sua pesquisa, traz um viés muito positivo, Sim, traz um olhar verdade. positivo. A minha orientadora até falou, mas é tudo maravilha, assim? Né? Para quem está ingressando na carreira, saiba que tem os desafios, mas para quem já está na carreira e para quem é público externo, para quem está na sociedade, saiba que é uma carreira que valoriza o ser humano, mas é necessário contemplar essas emoções, porque nem tudo são flores. A gente tem muitas dificuldades com o trabalho, as trabalhadoras escravizadas no âmbito doméstico, que é uma situação que causa angústia. Eu ouvi várias colegas também reclamando da falta de suporte, porque o sofrimento daquela trabalhadora escravizada cala a alma de quem as resgatou. Então, é um trabalho mesmo, é um trabalho, vamos dizer assim, plural, né? Envolve todo mundo, é um ambiente. Exato. E, assim, uma coisa fundamental também nessa interpretação que eu fiz no trabalho, né, é que eu reconheci como valor principal o de proteção ao trabalhador. Sim, né? sim. Eu tive a oportunidade de fazer a aula inaugural do curso de formação, né, para os 900, assim, foi um momento muito legal e foi no dia que eu completei 11 anos de carreira. Foi um presente, né? Foi bem legal. E assim, eu sempre falo com muito entusiasmo e tal. E nos relatos também a gente vê isso, que quando o colega percebe que atendeu a esse valor, que ele conseguiu gerar um resultado ali na direção de proteger o trabalhador, ele se sente entusiasmado.
ele tem emoções positivas, ele fica realizado, ele fica contente. E o contrário, que você leu alguns trechos assim, olha, quando eu vejo que eu fiz uma interdição, mas ninguém pediu o levantamento dessa interdição e existe a possibilidade de estarem descumprindo a interdição, isso me deixa frustrado porque meu trabalho parece que não surtiu efeito. Né? Então, isso é fundamental. E o que essas emoções, essas tristezas podem trazer? Podem trazer uma necessidade de melhoria. Ora, então, se eu estou fazendo fiscalizações, que é um outro relato aí, estou fazendo a fiscalização que, sei lá, eu vou, identifico a irregularidade, faço a autuação e vou embora. É só fazer um parênteses também, mais um, que a minha dissertação, ela fez um recorte, focou na área de SST, né? Sim, sim. Então, assim, quando o colega vai e identifica a irregularidade, autua e não percebe a mudança no ambiente de trabalho, aquilo vai se transformando num trabalho alienante, assim, porque você não vê o que você está fazendo, onde que você quer chegar, você não vê o resultado do seu trabalho, e isso vai trazendo frustração, e cada vez mais você vai entrando naquela coisa de, só quero cumprir OS e me livrar disso. Ao contrário, quando você faz a atuação e percebe ali que o ambiente está melhorando, que você está levando mais proteção para o trabalhador, isso te dá uma emoção positiva, né? Então a gente tem que perceber essas emoções como possíveis necessidades de melhoria. Olha, será que então que eu não tenho que monitorar essas empresas que tiveram interdição e não pediram o levantamento para eu ver o resultado? Eu preciso ver o resultado, preciso saber se melhorou, fui lá e ficou por isso mesmo, né? Então eu posso interpretar esses relatos, receber essas emoções, pensando no significado que elas trazem, né? O que elas carregam de necessidade. Olha, e aí, voltando à sua pergunta, eu posso avaliar a política por meio desses relatos, do que os agentes sentem. Eu acredito que sim, né? Por isso, porque eles que conhecem a realidade, eles sabem o que está acontecendo lá. Então, se eles estão com uma frustração porque não conseguem resolver um problema, a avaliação não é boa, preciso melhorar alguma coisa, né? Porque a nossa atividade, a atividade da Auditoria Fiscal do Trabalho, é uma atividade que, por si só, quando você recebe as OS, quando nós recebemos as OS, é uma realidade absolutamente, vamos dizer, não diria desconhecida, mas realmente a gente não sabe o que vai encontrar. É verdade. Então, só isso já é o suficiente para gerar uma certa ansiedade, uma certa angústia. E imagine, então, a seguinte situação, de você receber de novo a mesma empresa, ou de novo uma OS depois de 3, 4 horas, e chegar lá e reconhecer que a realidade continua, permanece a mesma. Então, é bem interessante esse discurso coletivo, né, que você traz ao seu trabalho, para que se possa pensar na resolução dos problemas, ou na minimização, talvez, dessas angústias, que aqui a gente não vai falar de angústia, a gente vai falar de um relato legal, mas aquele relato anterior era um relato da angústia, né? Frustração, né? A palavra que ele usa, frustração, né? Sim. Então, qual é a expectativa? E para o adulto, para quem trabalha, e efetivamente nós trabalhamos, né, como auditores fiscais e auditoras fiscais de trabalho, na rua, essa expectativa de encontrar e ser respeitado e ter o seu trabalho, ver a proteção do trabalhador sendo efetiva, isso faz a diferença. Faz toda a diferença. Nossa, se a gente for falar dos nossos relatos, vai ser um momento storytelling aqui, né? Não é o caso. Né? Vamos para aqui, olha, vejamos, por exemplo, o entusiasmo desse auditor, para não ficar com aquela visão frustrante, né? Anterior. Olha, quando você resolve um problema, olha que interessante, quando você pega uma situação, vamos para um local de trabalho, um ambiente de trabalho muito ruim, você consegue transformar, essa experiência para mim é a melhor. Assim, esse negócio de ficar fiscalizando muitas empresas, mas você não vê uma transformação, isso para mim é doído. Agora, quando você resolve um problema, é muito bom. Então, por exemplo, eu peguei uma madeireira 2 meses atrás. Nossa, nem me faz de madeira. Você tinha máquinas muito perigosas, todas com transmissões de força acessíveis, né? Parei todas as máquinas, o empregador veio gritando, falando, vão fechar minha empresa, não sei o que, também tem isso, né? A gente tem que estar preparado. E aí continua. O cara foi, 2 semanas mais ou menos depois, ele chamou para fazer a suspensão da interdição.
A gente chegou lá e estava outra empresa. A indústria estava bonita, limpa, sinalizada, os postos de trabalho todos organizados, sinalizados. Então, isso é muito bom. E observe, né, teve uma resistência do empregador. Sim. Então, isso também, esse embate, e ali a autoridade, né, o poder de polícia sendo exercido de maneira cordata, gerou uma transformação nesse ambiente. E olha que interessante, Bia, ele usa uma comparação estética. Ele fala que a empresa estava bonita. Né? Bonita. Bonita. Qual é, né? Qual é a métrica do bonito, né? A gente não está falando disso. Então, o que se percebe no seu trabalho que o atingimento ou não de uma política pública passa pela percepção, né, do indivíduo. Isso você já trouxe. E aí vem uma questão, mas eu já vou antecipar aqui, porque é interessante a gente observar que tudo, e você também já antecipou, tudo gira em torno de um valor, né, que é a proteção do trabalhador. Então, qual o valor do trabalho, do auditor fiscal do trabalho? É o valor da nossa remuneração, o valor do que nós recebemos, é o valor de qual é a nossa importância, né? E aí, na sua dissertação, você reforça que o valor central e mais consensual nas práticas dos auditores fiscais de trabalho é o da proteção ao trabalhador. Então, não se trata somente de um valor normativo institucional, então, o poder de polícia, esse poder simbólico, essa coisa, né, esse exercício, mas ele também pode ser identificado nos discursos e na atuação dos auditores. Por isso que eu até pensei no discurso coletivo, você trabalha com esse sujeito, que é um sujeito coletivo. A prática que não tenha como valor a proteção dos trabalhadores representa um símbolo incompatível com as configurações do grupo formado pelos auditores fiscais de trabalho. Olha esse discurso coletivo. E que na atuação dos auditores fiscais e na autuação também, nós não percebemos, né? Pelo isolamento que nós vamos chegar nisso, pelo isolamento da nossa atividade, pelo individualismo que traz a nossa atividade, o discurso coletivo ficou meio no inconsciente, mas sua dissertação traz para o consciente. Então, e aí você continua, ter em vista que é um valor compartilhado entre o grupo formado pelos auditores fiscais do trabalho pode servir como uma espécie de trunfo nos processos deliberativos. Então, a proteção do trabalhador, né, é um desafio, causa para a gente medo, causa para a gente comoção, causa expectativas, aquilo que nós estávamos falando, né, que eu comentei, você recebe as OS, as ordens de serviço, não sabe para onde vai, não sabe quem que vai encontrar, mas essa possibilidade de compartilhar, e aí vem o método, vem o seu trabalho, vem sua pesquisa, vem suas propostas, essa possibilidade de compartilhar as experiências emocionais ofereceria uma compreensão desse sentimento social do papel da auditoria fiscal do trabalho. E esse compartilhamento, aí vem uma questão, esse compartilhamento, eu insisto nisso, como nós poderíamos aproveitar esse compartilhamento, como nós poderíamos estruturar esse compartilhamento de emoções na formulação de políticas públicas que, como nós sabemos, é pautada, o processo de formulação de políticas públicas é pautado por uma lógica racional métrica, por uma lógica que foge, né, que não contempla. Daí a importância da sua dissertação, Virgílio, mais uma vez. Obrigado, mais uma vez, obrigado. Então, assim, a questão do valor da proteção do trabalho, para mim isso ficou bem claro que esse valor realmente é o central, a proteção ao trabalhador, né, ao trabalhador e à trabalhadora, claro. E aí quando eu falo que não é só normativo, porque, veja, o artigo 1º do RIT já traz lá, compete aos auditores fiscais do trabalho garantir, assegurar a observação, ou não, assegurar o cumprimento das normas, tal, não sei o quê, no que concerne a proteção ao trabalhador. Então, ele faz ele poderia ser mais neutro em relação a isso, mas o próprio RIT já traz a missão ali com uma coisa bem clara, assim, uma sinalização bem clara da proteção do trabalhador. Só que quando eu conversei com os colegas, isso para mim ficou muito reforçado, porque em determinadas situações o colega vai procurar uma conduta, uma atuação que seja mais condizente com esse valor. Então, quais os caminhos que eu tenho? Então, eu não sei nem se está aí, se você anotou isso, mas teve um colega que falou assim, olha,
Eu fui numa empresa, muito grande, e chegamos lá, era um caso de interdição. E aí tinha 8 engenheiros, não sei quantos advogados na mesa, eu falei, nós vamos interditar. E eles falaram, se você interditar, eu vou ter 10 milhões de prejuízo aqui em um dia. 10 milhões. E ele falou, não, o que importa é proteção à vida do trabalhador, então está interditado. Né? Claro que tem que ter muita segurança para fazer isso, segurança técnica, mas tem um valor por trás disso. Né? Então, entre o valor econômico e o valor de proteção ao trabalhador, proteção à vida do trabalhador, a gente está do lado do valor da proteção ao trabalhador. E aí tem um outro valor que eu preciso colocar também para responder a sua pergunta, que ele é, para mim, na minha interpretação, ele foi o valor-chave, assim, que conecta todos os outros valores, que eu chamei de abertura e transparência. Chamei de abertura e transparência. O que é isso? Os colegas, eles demandam abertura para participação nos processos da inspeção do trabalho, né? E eles demandam também que haja transparência nessas decisões da gestão, né? Por que isso conecta com outros valores? Porque nesses espaços que eles estão demandando de participação, de poderem dar a sua opinião, darem a sua visão da inspeção do trabalho, contribuírem com esses processos deliberativos, com esses processos em que são decididas questões importantes para a carreira, a gente pode trazer essa questão das emoções tal, e dividir, compartilhar esses sentimentos coletivos, né? Criar esses sentimentos coletivos, compartilhar os sentimentos individuais e compartilhá-los. Então, quando eu tenho essa possibilidade de abertura para participação nos processos, eu consigo vir com esses outros valores. Então, por exemplo, se eu tenho um espaço formal em que a gente está debatendo alguma questão da inspeção do trabalho, eu posso trazer essa questão do valor da proteção do trabalhador como um valor central. Então, eu falo assim, eu acho que a gente deveria ir para esse caminho. Não, eu acho que está errado, eu acho que a gente vai para outro caminho. Então, o que tem de valor por trás de cada posicionamento ali, né? Se eu pensar nisso, eu posso ter esse trunfo que eu falei para... não, mas olha, pensando no final, no objetivo da nossa política, na nossa missão de proteção ao trabalhador, eu acho que esse caminho aqui ele é mais condizente do que o outro. É claro que a coisa não é assim matemática, né? Sim, sim. Mas assim, quando a gente pensa que existe um valor por trás de cada ponto de vista, eu posso colocar esses valores na disputa e tentar identificar ali quais esses valores que são mais condizentes com a missão da inspeção do trabalho. Então, acho que é por aí. E é isso mesmo. E uma coisa que é interessante, esse espaço, essa abertura, sabe, Virgílio? A importância é porque, como eu comentei, a sensação que dá até na leitura da sua dissertação, agora é uma análise do leitor, tá? Do consumidor do seu trabalho, da sua pesquisa. Certo. A sensação isso já existe, já está presente, mas no dia a dia existe uma latência. É algo que já se faz de uma maneira tão automática, a gente já sai para fazer essa proteção do trabalhador, mas a gente esquece que ela existe. Então, talvez seja isso que traz frustração em algumas situações. Sim. Eu não sei se o outro está fazendo a mesma coisa. E aí o interessante é que a sua dissertação traz à tona. Todos estão no mesmo barco e todos estão sob a égide do mesmo valor. Então, trazer esse discurso do sujeito coletivo, trazer esse discurso de que todos estão imbuídos da mesma lógica de trabalho, com a mesma carga axiológica, né, do valor da proteção, é interessante para reforçar. Sim, e aí quando você tem essa possibilidade de abertura, de participação, de reunir os colegas para discutir, para conversar, você começa a observar mais isso. Assim,
isso potencializa a sua visão de que o seu trabalho não é algo que se encerra ali naquela fiscalização, né? Exato. Quando você tem essa possibilidade de discutir, você consegue mais facilmente chegar lá, não, mas qual que é o nosso objetivo, né? E sair desse trabalho alienante, né? Não, a gente quer fazer isso. E aí você traz pontos de vista, você traz experiência, traz conhecimentos diferentes, aí debate, então faz um planejamento coletivo. Isso é muito rico. A possibilidade de você fazer um planejamento muito melhor aumenta, né? Quando você traz esses diversos olhares, essas diversas capacidades, os diversos conhecimentos. E espaço mesmo, até num ponto de vista, não do ponto de vista até de sistematização nacional, né, da atuação, pensando até em regional mesmo, as reuniões Sim. que você comenta no seu trabalho, que são reuniões, as reuniões com os auditores fiscais, com as auditoras fiscais de trabalho, nem sempre são as reuniões mais, vamos dizer assim, comportadas, diplomáticas, né? E isso é importante, porque mesmo quando tem um momento de tensão, de briga, que você traz uns relatos interessantíssimos, a gente xingava, um xingava o outro, mas depois daquele momento, estava todo mundo ali tomando cafezinho, convidando o outro para um churrasco na casa, pela importância do trabalho, tem um caráter visceral que subjaz. Eu acho assim, claro que existe a possibilidade dessas reuniões mais acaloradas, assim, serem por conta de vaidades individuais, de querer, sim. não, eu quero que o meu argumento prevaleça. É claro que sempre existe isso. Mas eu acredito muito que isso acontece com quem está afim, sabe? Com quem quer que a coisa funcione. Então, às vezes, quando você quer muito que a coisa funcione, aí você já começa a ficar mais emotivo ali, né? E enfim, aí às vezes rola essas discussões mais acaloradas, mais ríspidas, mas também por isso, né? Porque você está imbuído ali no processo de uma vontade para realizar, que as coisas aconteçam. Então é melhor do que aquela coisa de, não, tá, vou ficar aqui, tá. Você falar, eu faço, né? Porque aí você demonstra que você não está afim, né? Recebe, né, as ordens de serviço, executa o trabalho de uma forma consciente e tal, correta, mas protocolar. Sim. Sem o propósito, sem o interesse. Isso acaba prejudicando até o próprio, vamos dizer, agora falando, não estou fazendo análise psicanalítica, né? Mas acaba, de alguma forma, acaba prejudicando a autoestima. Sim. A gente percebe muitas vezes o que eu valho. E se a gente tiver essa noção de que todos nós estamos ali numa proteção social, nossa, essa execução de política pública, se a gente pensar em direitos fundamentais sociais do trabalho, que isso representa ao longo da história, a introdução desses direitos sociais no âmbito constitucional e que a gente tem essa função de correr atrás da efetivação desses direitos numa ordem democrática, numa ordem, um Estado de Direito, um Estado, né, democrático e tal, que a gente executa esse papel e no momento de transformação social como esse que nós estamos vivendo, isso ganha uma importância até meio egocêntrica, né? Você se sente até, nossa, olha que importância que eu tenho. Mas o trabalho solitário, de novo, esse isolamento, acaba diluindo essa noção, essa compreensão da sua própria atividade. E outra questão também que você aponta, que não é só esse nosso individualismo dentro da própria carreira, que nós vamos superar, né? Nós estamos superando com bastante atuação, né? Esperamos. Você comenta, que você afirma que atualmente não há iniciativas que assegurem a participação social dos auditores fiscais. Então, nos processos de planejamento da inspeção, e mesmo diante da falta de abertura decisória e de outras lacunas que você aponta em sua dissertação, você observa o orgulho de ser AFT, como a gente acabou de ver. A pergunta que eu faço para você seria essa, né? Como que a gente poderia trabalhar, então, essas iniciativas de participação social também? Porque nós sabemos, nós temos orgulho de ser AFT,
mas muitas vezes isso não reverbera na sociedade. Sim. E isso você também traz. Então, veja que trabalho completo, porque você traz a questão das emoções dentro do ambiente, dentro do nosso trabalho, dentro da política pública, que reverbera no ambiente de trabalho nosso, na nossa interação entre os colegas, mas também na interação com a sociedade. Então, como que nós podemos, então, partilhar nesse nosso orgulho, como nós podemos atuar na sociedade? Assim, eu acho, primeira coisa, é muito difícil, para não falar impossível, falar em política pública sem participação social. Participação social é fundamental. E aí, de diversas formas, né? A gente tem uma expertise muito grande na área de formulação de normas, né? Elaboração e revisão de normas regulamentadoras, na participação social, que a gente atua com o modelo da OIT, o modelo tripartite, né? Então, eu estou ali, empregador, empregado e governo discutindo uma elaboração, uma revisão de norma. Então, assim, é uma experiência maravilhosa. No passado, a gente já teve modelos mais participativos. Ali antes do ano 2000, acho que em 1994, já tinha uma portaria que falava sobre planejamento da inspeção do trabalho e falava sobre a necessidade de apresentar esse planejamento para as representações de trabalhadores e tal. Em 2005, teve uma portaria que criou um negócio chamado CCIT, Comissão de Colaboração com a Inspeção do Trabalho. E eu nunca tinha ouvido falar disso, dessa CCIT. Nessa portaria falava o seguinte, que para fazer o planejamento, a gente tinha que discutir com as representações dos trabalhadores. E é um negócio super interessante, né? Porque realmente, qual que é o nosso público-alvo? São os trabalhadores. A gente quer oferecer serviço, vamos dizer assim, para os trabalhadores, né? Então a gente precisa ouvi-los, e uma forma de ouvi-los é ouvir os seus representantes, né? No caso, sindicatos e tal. E essa portaria de 2005, por incrível que pareça, ela foi revogada só em 2021, naquele revogaço do governo Bolsonaro. Essa da CCIT. Então, eu entrei em 2014, nunca tinha ouvido falar desse negócio de CCIT. Nunca tinha ouvido falar. E descobri que só em 2021 que a portaria foi revogada. O que acontece é que na passagem ali do governo Lula para Dilma, no meu trabalho eu fiz revisão das diretrizes, assim, né? Sim, eu analisei várias diretrizes e eu percebi que na mudança do governo Lula para o governo Dilma, essa previsão da CCIT saiu das diretrizes. Então a gente deixou aquele negócio de lado, parou de consultar, né? Eu acredito nas regionais, que as regionais que precisariam fazer essa consulta com os sindicatos. E, enfim, isso foi se diluindo, houve um enfraquecimento também dos sindicatos nos últimos tempos e a gente acabou perdendo, eu acho, esse contato mais direto com a sociedade nos processos de planejamento. Então, o que eu acho? Que a gente deveria retomar o contato, essa participação social no processo de planejamento da inspeção do trabalho. E por que não, se eles estão participando do processo de planejamento, se eles forem participar, é uma forma também da sociedade exercer um controle, né? O controle social, né? O que a gente, em geral, detesta. Vamos ser sinceros. Vamos, lógico. Né? Tem alguém me controlando, às vezes o próprio sindicato está controlando. Não, mas por que você fez isso? Por que você não foi lá naquele lugar? Tal. Só que eu acho que é importante, porque quando eu conto com essa participação social, quando eu formo essas coalizões com grupos sociais, com representações da sociedade, eu também formo coalizões em defesa da própria categoria. Então, isso já aconteceu muito no passado. No trabalho escravo, a CPT defendia muito, né, a atuação da inspeção do trabalho, porque a gente já sofreu vários ataques, né, ataques políticos, né, ataques de grupos dominantes e tal. Então, quando a gente vai perdendo esse contato com a sociedade, a gente deixa de construir essas pontes e quando a gente olha para o lado, quem está comigo? Eu estou sozinho. Né? Perdeu o valor, né? E aí acontece isso que você falou, perdi o valor. Quem que está
reconhecendo a inspeção do trabalho como uma instituição importante, né? Se eu não estou em contato com a sociedade. Então, assim, eu acho que a gente precisa incrementar muito a nossa a participação social nos nossos processos de planejamento, né? Embora a gente já tenha essa participação nos processos de elaboração de norma, mas beleza, eu elaboro a norma, mas eu preciso que as empresas sigam aquela norma, né? Então, eu preciso identificar também onde estão os problemas. E aí é claro que a atuação planejada foi muito importante na evolução da inspeção do trabalho, porque a gente ficava só atendendo demanda, e isso é um problema de ficar só atendendo demanda externa. A atuação planejada é muito importante, né, para a gente resolver problemas de forma mais coletiva, mas nessa atuação planejada eu preciso ouvir também a sociedade. O que está doendo lá para os trabalhadores? O que está pegando para os trabalhadores? Eu preciso ouvir mais. Então eu defendo que a gente se aproxime mais dos sindicatos, não só dos sindicatos, mas outras representações de grupos sociais, né? Enfim, acho que a gente precisa ter essa aproximação com outras instituições, Sim, inclusive, né? Porque é isso, a gente precisa estar de braço junto com outros aqui para a gente enfrentar os problemas. Se a gente estiver sozinho, isolado, vai dar ruim. Até mesmo sua dissertação. Quantas produções acadêmicas versam sobre a nossa atividade? E aí você, não estou fazendo aqui nenhum proselitismo, nada disso, mas você olha lá, a produção acadêmica que estuda o papel do judiciário, que estuda o papel do Ministério Público, porque obras que tratam do aspecto prático, do aspecto procedimental, até é possível encontrá-las e de muito boa qualidade. A questão é onde nós encontramos discussões sobre o nosso papel, assim como o judiciário, excelentes acadêmicos, magistrados, excelentes acadêmicos, promotores, né, procuradores do trabalho, advogados, então, né, advocacia trabalhista, e nós. Então, a sua dissertação também é uma forma de participação social. Quando você entra no repositório do ENAP e encontra um trabalho que fala sobre a carreira, você está mostrando para a sociedade quem nós somos. Inclusive com as nossas mazelas, você faz um trabalho, faz uma análise, vale a pena fazer a leitura mesmo, porque faz um trabalho bem percussiente sobre essa história dos planejamentos, de como a política foi formulada, e é uma análise crua, eu acho que tem determinados momentos muito crítica e, assim, crua, analítica mesmo, e que é importante, né, para que nós possamos ser reconhecidos. Eu realmente acho, principalmente para os colegas novos, que a leitura dessa dissertação vai ajudá-los a se ambientar na inspeção do trabalho. Sim. Né? E, assim, dá um pouco de medo, você pega assim, coisa pra caramba, não precisa ler tudo de uma vez só, vai pegando umas partes e tal. Eu acho que pode ajudar mesmo. Se quiser ler tudo, não, mas leia tudo. Leitura fácil. A gente está no começo aqui, né? Esse vídeo vai ficar no curso de formação dos novos auditores e novas auditoras fiscais de trabalho, num primeiro momento, que ainda é exatamente o momento de ambientação. Eu até posso fazer uma sugestão, Virgínia. Assim, acesse, assistam o vídeo completo, que está ficando ótimo o nosso bate-papo. Baixe a dissertação. Assistam mais algumas aulas para os novos colegas. Assistam mais algumas aulas e para quem for, se a gente disponibilizar para público externo, vejam algumas portarias, assistam algo na NENIT, no YouTube, vejam como a gente trabalha e depois lê a sua dissertação. Legal. Porque aí vai começar a entender, nossa, falou disso, falou daquilo, eu vi mesmo um vídeo sobre fiscalização de trabalho em condições análogas de escravo, e eles pensam desse jeito, é mesmo, eu vi aquele vídeo, um vídeo que traz uma situação horrorosa, né, uma situação terrível, e eles estavam ali no meio, salvando, resgatando aqueles trabalhadores, e aí lê a sua dissertação para ver como ela faz sentido, ela traduz a nossa realidade, ela traduz realmente o universo da auditoria fiscal, né, e aí eu gostaria, então, de, né, é a minha última questão, e depois você pode apontar alguns outros elementos que você entenda relevantes da sua dissertação. A gente não tem tempo para passar por toda a dissertação, então a gente fez aqui alguns pontos, trouxe algumas questões mais que saltam mais aos olhos, né, da leitora, então também já foi um sujeito aqui interpretando.
Algo que é muito relevante na sua dissertação é a promoção da igualdade, da equidade. Então, eu vou trabalhar com essa última pergunta para você, a promoção da equidade. Se você pode dar um exemplo de como a equidade poderia ser formulada na política pública da inspeção e por que falar da equidade, né? E aí a gente está falando da igualdade, de uma igualdade material, de uma busca de equalização das relações de trabalho. Então, olha só que ainda o auditor e a auditora fiscal são chamados, né, a executar. Diferentemente do magistrado, diferentemente do procurador, e o procurador até nos acompanha, mas o que a gente vê? A gente vê um certo distanciamento dessa realidade. E é da função, não tem nada errado, muito pelo contrário. MPT, judiciário, faz o trabalho excepcional nas suas áreas de atuação. E o auditor fiscal também, e a auditora fiscal também. O que nos diferencia? Nós nos imiscuímos naquela relação. Então, nós encontramos o desnível das relações, na prática. A tal igualdade material que se estuda em teoria geral de direitos humanos, a gente vê na prática. E intervém. O auditor e a auditora fiscal do trabalho intervém. Daí que a gente entende aqui o entusiasmo, eu me permita ler mais um trecho da sua dissertação, o entusiasmo dos colegas quando conseguem equalizar, quando conseguem trabalhar com essa equidade. Mas a equidade também é uma fonte de angústia, também é uma fonte de, vamos dizer assim, causa emoção, porque nós temos as nossas responsabilidades funcionais e os nossos limites administrativamente prescritos. Né? Mas olha só o trecho da sua dissertação. É pelo entusiasmo, entendido como a satisfação de se sentir responsável pela melhoria de um ambiente de trabalho, que compreendemos nas práticas dos auditores o valor central da proteção ao trabalhador. E aí vem um relato. O bom é você ver que você mudou a realidade ali dos trabalhadores. Aí eu saio satisfeito. Poxa, eu fiz um negócio que as pessoas ali estão mais seguras, as pessoas estão mais satisfeitas. Aí eu saio bem satisfeito. E também é satisfatório quando eu vou numa empresa e vejo que está tudo muito bom. Isso é bom também. Fala assim, nossa, essa empresa está cumprindo, independentemente de eu estar aqui ou não, na hora de colocar os óculos, né? Isso é legal também. É interessante notar como o discurso acima capta o valor da proteção ao trabalhador por meio da expressão de entusiasmo. E você ainda prossegue. Essa emoção de se sentir capaz de promover melhores condições de trabalho às pessoas, sobretudo em relação à segurança laboral, gera, como já discutido anteriormente, e de acordo com Bourdieu, mais engajamento e comprometimento no trabalho. Isso explica, parcialmente, a satisfação dos auditores fiscais do trabalho em participar de grupos especiais de fiscalização. E essa geração do pertencimento, do engajamento em torno de valores, como a equidade, que também você traz como valor. E aí eu gostaria, então, de pedir para você, né, concluir, né, diante desse cenário, como equacionar essas emoções positivas e negativas dentro do ambiente de trabalho, levando em consideração esse nosso papel de, além de promover concomitantemente a promoção do valor, de proteção do trabalho, ainda promove a equidade dessas relações, promove ainda a equalização dos grupos ou das partes em conflito. Sim. Não, Bia, olha só, imagina, para tantas pessoas, o trabalho, a vida, se resume quase ao trabalho, assim, para muitas pessoas. Tem aquela turma que acorda 4h30 da manhã, vai pegar uma condução, fica 2 horas, vai para o trabalho, sai do trabalho, sei lá, 5 horas, aí mais 2 horas, 2h30, chega em casa, cansaço, ainda tem que cuidar de criança, não sei o quê. Então, assim, a gente ter a possibilidade de melhorar, contribuir, ainda que um pouco, para o trabalho dessa pessoa, para melhorar as condições de trabalho dessa pessoa, isso aí já é um motivo de alegria enorme. Assim. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência do que a gente pode fazer, do que a gente pode contribuir para melhorar a condição de trabalho, e para muitas pessoas, ou para todas, quando você melhora a condição de trabalho, você está efetivamente melhorando a condição de vida dela, né? Daquelas pessoas.
Então, assim, isso é uma fonte enorme de entusiasmo. Então, até assim, se eu puder dar uma sugestão para o pessoal que está chegando, assim, eu acho que assim, tentem sempre ter essa atuação reflexiva, né, que eu trato aí no texto, que é, olha, sempre está pensando, tá, o que eu vou fazer, onde que eu vou chegar com essa minha atuação, qual que é o objetivo. E isso não precisa ser assim, eu não estou falando para a gente ser herói, não, sabe? Não é isso que eu estou Não, falando. não, não. Então, por exemplo, você que foi analista há muito tempo, tem um papel importantíssimo ali da análise, né? E aí uma coisa que pode te ajudar, que é o seu caso, que é uma estudiosa, uma acadêmica, doutora, é você se envolver com aquilo e quando você está estudando, isso também eu acho que ajuda bastante, né? A, a você se envolver e ter satisfação com o seu trabalho. Então, não estou falando para, não, gente, tem que ser heróis, trabalhadores, não é isso. Mas é a gente tentar buscar enxergar o resultado do nosso trabalho. Né? E aí a equidade que você trouxe, sim, tem muito a ver com isso da justiça social, né? Eu acho que é muito gratificante, né? A gente poder fazer um trabalho, um bom trabalho. Né? Eu trato também de uma parte da equidade que é mais voltada para o empregador também, né? Equilibrar mesmo, né? E aí eu vejo que existe também, eu trago 3 pontos, né, sobre a equidade em relação ao empregador, que é a atuação do auditor tem relação com o porte da empresa, né, capacidade econômica da empresa, tem a ver com a propensão do empregador a corrigir, né, a querer melhorar o ambiente de trabalho e tal. E tem um terceiro que agora eu esqueci, não lembro, mas depois eu acho que eu vou lembrar, mas eu não. Então, assim, a coisa da equidade, que nem trago muito a linha da sociologia ali em relação à equidade, eu falo mais nesse ponto de, olha, se eu vejo pelos relatos que quando o empregador está querendo melhorar, está querendo corrigir, está querendo cumprir a norma, a atuação já é um pouco diferente, né? Varia também. Essa capacidade, isso que você traz da equidade que é interessante, porque a minha leitura é a promoção da igualdade material efetivamente no ambiente de conflito. Exato. Porque é o que a gente enfrenta. E fica aqui, então, né, até para nós pensarmos na atuação dos novos colegas, dos colegas que já estão aí, da minha atuação, pensando na minha atuação mesmo. Eu não tinha noção disso, Virgília, até sua dissertação. Eu tenho uma vaga sensação, então uma emoção, mas eu não tinha isso materializado. Que é exatamente isso que a gente faz. A gente entra no ambiente de trabalho, a gente verifica ali as partes em atuação. Então você vê o trabalhador ali sendo submetido a algumas situações que talvez não sejam as mais adequadas. Não estamos falando aí de grave iminente risco, que todo mundo aí conhece ou deve conhecer, né? Quais são os parâmetros para identificação. E por outro lado, você também tem um empregador, que também é outro sujeito. Sim. Que também precisa ser interpretado. Olha que coisa curiosa, né? Pela nossa atuação. E essa equidade que você traz é exatamente a igualdade material no sentido mais amplo da palavra, não só naquela da teoria geral dos direitos humanos, como eu falei, mas como que eu posso equalizar isso? Então, eu estou vendo que o empregador ele tem mais propensão para corrigir. Então, olha, ele tá buscando essa igualdade, ele está buscando essas condições que assegurem às partes em desnível um ambiente seguro, um ambiente saudável, um ambiente confortável. Aquele empregador ele tem menor condição econômica, ou é uma grande empresa, ao contrário, e que não se ocupa com o trabalhador. Então, nós promovemos essa igualdade material também no nosso trabalho. Exato, e tem o terceiro ponto que eu esqueci, que é um ponto fundamental, assim, e tem até a ver com a sua pergunta, como é que a gente traz isso para a formulação da política de inspeção, que é a questão da concorrência. Eu também eu vejo que os auditores, nos relatos, eu percebi que os auditores têm uma preocupação em não afetar a concorrência. E aí, voltando ao que eu falei lá daquela época, que a gente atuava muito em cima de denúncia, e como o planejamento melhorou, assim, a inspeção do trabalho, quando eu trabalhava com denúncia, eu tinha, sei lá, 10 empresas aqui do mesmo ramo.
Aí uma foi denunciada. Aí eu vou lá e fiscalizo a que foi denunciada, as outras 9 ficaram sem fiscalização. E às vezes as outras 9 estavam piores, né? Então, a equidade também tem esse ponto de não desequilibrar essa concorrência aqui. E isso é importante. E eu acho que a gente faz isso meio que intuitivamente. O modelo de planejamento nosso, eu acho que já vai nessa direção, permite a gente fazer uma atuação que não provoque esse desequilíbrio, mas é uma coisa que a gente precisa realmente pensar e talvez até aprimorar na formulação dos processos de inspeção do trabalho, né? Que é não realmente afetar a concorrência, né? Então, é claro, se eu tenho um empregador aqui que não tem nenhuma propensão a cumprir a norma, eu tenho que ser mais duro com ele, realmente, porque o outro está cumprindo. Até porque tem custo, né? Cumprir Tem norma custo. de SST e outras normas, Sim. né? Tem um custo razoável. Então, eu não posso ter esse tratamento. Essa coisa de ter o tratamento igual para situações desiguais, né? É igualdade material, né? Mas isso é muito, muito valioso. É um trabalho valioso, uma pesquisa de peso, uma pesquisa de fôlego. Você passou por várias questões pungentes, questões viscerais da Auditoria Fiscal do Trabalho. E aí eu deixo aqui um final, né, um finalzinho, então, uma mensagem a partir do seu trabalho, da importância do convívio, né? A importância de nós estarmos sempre juntos. É uma alegria poder trabalhar com você na escola, de nós termos nossas reuniões semanais. Isso permite que nós discutamos, muitas vezes até de uma maneira um pouco mais incisiva, mas sempre com a proposta de valorizar a proteção do trabalhador e do trabalho pela escola, que promove conhecimento, e a importância de estarmos sempre dialogando como nós estivemos aqui hoje. Eu acho isso fundamental. Obrigado, Bia. Acho fundamental. A gente precisa realmente estar discutindo, estar dialogando, estar em contato um com o outro, porque a gente não pode deixar, a gente não pode se deixar cair em isolamento, né? Exato. Então, é muito importante a gente ter um grupo unido, né? O pessoal está chegando agora, procurar fazer fiscalizações em equipe, procurar discutir as coisas e manter isso, né? Ao longo da carreira. Então, acho que quanto mais unido a gente estiver, melhor, com certeza. Que ótimo, sempre, sempre. Então, agradeço muito, Virgílio, muito obrigada por ter compartilhado essa dissertação conosco, de poder explicar essa dissertação, agora falando diretamente com o autor, fica tudo muito mais fácil. E nós encerramos, então, aqui o nosso encontro, é um bate-papo, vai ficar aí para os novos e novas colegas, mas também nós gostaríamos de disseminar esse conteúdo para os colegas que já estão na carreira e para público externo, para que conheçam a nossa carreira e a importância da Auditoria Fiscal do Trabalho na efetividade de uma política pública que é de proteção dos direitos fundamentais sociais do trabalhador e da trabalhadora. Muito obrigada. Gratidão, Virgílio. Obrigado, prazerzão. Valeu demais.